Meu nome é Vitor Schuster, nasci em 27 de agosto de 57, na cidade de São Paulo. Eu sou engenheiro civil, com mestrado em planejamento urbano. Eu comecei trabalhando no cursinho universitário Anglo, lá eu fiquei um ano. Depois eu fui para a prefeitura, onde eu comecei como estudante de engenharia e me aposentei depois de uns 38 anos como engenheiro diretor de departamento. Passei pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, período de 12 anos, entre 2001 e 2012, como diretor de patrimônio cultural. As cidades, de uma certa forma, elas sempre começam com aquela igrejinha, a capelinha, o quadrado, o pelourinho, em volta vem as casas. Depois tem uma sequência aí de povoado, vila, freguesia, cidade, enfim. A maioria das cidades brasileiras, na verdade, seguem a mesma forma que a gente vê Portugal, Espanha. Nós herdamos esta forma. E como São José não foi diferente. Ela começa, na verdade, mais ou menos uns 12 quilômetros daqui, chama Vila Velha, lá no alto do Rio Comprido, né, com os padres jesuítas, e depois a gente vem aqui para a Matriz. E aí até se você olhar, existem gravuras do Thomas Ender e do Palier que retratam como era a Igreja da Matriz por volta de 1817, 1821. E até é interessante que tem 4 anos de diferença entre uma e outra, mas você olha, uma é a planta baixa e o outro é uma elevação. E aí você percebe direitinho a igreja como era, o muro de taipa que existia, e você vê isso nas 2 gravuras. E a cidade vai se desenvolvendo a partir daí. A fase sanatorial, ela tem um início bastante fácil de identificar, né? A fase sanatorial remete aos sanatórios. Na verdade, a fase sanatorial ela começa 27 de abril de 1924 com a inauguração do Sanatório Vicentina Aranha. O término da fase sanatorial a gente não tem como precisar. Na verdade, ela entra em declínio, a gente vai falar um pouquinho, lá em meados da década de 1950 e acaba mais ou menos no início da década de 1960. Mas acho que é importante falar que antes da fase sanatorial, São José já acolhia os doentes de tuberculose. E aí nós estamos falando já do final do século XIX, 1884, para frente. Existia um senhor chamado Arthur Sauer. Ele escreve no Almanaque da Corte e é a primeira pessoa a dizer, olha, São José tem um clima, porque existia uma certa... um mito que o clima, na verdade, é que curava o doente de pulmão. Então, quando ele, em 1884, ele fala, olha, São José, me parece o clima adequado, a topografia adequada, isso começa a chamar a atenção, né? A capital da República, né? A República, na verdade, em 1889, ele está falando um pouquinho antes, ele está falando no Império, né? Então, já começa a chamar a atenção São José. E aí começam a chegar aqui os nossos fracos do pulmão, né? Os tísicos, enfim. Fraco do pulmão, na verdade, era em Campos do Jordão, que o pessoal mais rico não dizia que era tuberculoso. Não, ele era fraco do pulmão. Agora, aqui em São José, não. Aqui eram os tísicos. Então, antes da fase sanatorial, a gente tem esse período aí, que muita gente já socorre de São José. E aí você tinha as pensões, as repúblicas. A própria Santa Casa tinha uma estrutura muito insignificante, até inadequada. Então, a fase sanatorial é precedida por esse período aí, quando você começa a ter muita gente que é doente vindo a São José. Porque a tuberculose não é como é hoje, que você trata, você tem que tomar remédios por 6 meses, você se cura. Naquela oportunidade, não, a tuberculose matava. Então, o medo do contágio era muito grande. Então, existia, de certa forma, uma segregação. Se você olhar os jornais da época, eles chamavam atenção para isso,
e diziam, olha, quanto mais vocês fazem propaganda da cidade, mais tuberculoso vem aqui, mais perigoso isso aqui fica. Quer dizer, o início não é tão amistoso, existe uma certa segregação, né? Pelo que eu pesquisei, meu avô foi um dos médicos da fase sanatorial, que é o Dr. Nelson Dávila. Meu avô, na verdade, ele se forma lá no Rio de Janeiro, em 1914, e ele foi convidado para que ele viesse aqui olhar, porque, na verdade, ele queria seguir a tisiologia. E tinha um médico aqui, que era o Dr. Gaspar Rezende, que convidou para que ele viesse ver. E quando ele olha, ele fala, nossa, mas aqui não tem estrutura nenhuma, né? E acaba ficando, porque tem tanta coisa por fazer, mas você percebe que existia essa... Não é um princípio assim tão amistoso. Aí depois você tem o início propriamente com o Vicentino Aranha. Mas até então, até o Vicentino Aranha, se você lê os jornais da época, eles colocam muito essa questão. Olha, mas como é que vem mais gente se não tem infraestrutura? Existia um problema da água muito grave, não estou dizendo nem do esgoto, porque o esgoto não era nem coletado nem tratado, mas a própria distribuição da água já era um problema. Na verdade, a água em São José vinha lá do Horto Florestal, né, da Fazenda Boa Vista. Nós estamos falando de alguma coisa que surgiu lá em 1905, que vinha água para cá, né? Antes tinha o Poço 7 de Setembro, ali na 7 de Setembro, que fornecia água para a cidade. Então você tinha um sistema bastante rudimentar de abastecimento de água. A água faltava durante o dia, as caixas só enchiam durante a noite, você percebe claramente isso. Não tinha esgoto. Então, existia uma preocupação muito grande de quem aqui morava, de que precisava investir na infraestrutura. Então, até o Vicentino Aranha, a gente percebe que tem muito pouca infraestrutura. E você tinha uma grande quantidade de repúblicas, de pensões, casas alugadas para que você não tem controle, né? Na verdade, você não tem um controle social e nem de higiene daquelas pessoas. O prefeito era escolhido pela Câmara nessa altura. E muitos, na verdade, eram médicos. Então, você tem a visão do médico, do sanitarista. Então, começa uma discussão, uma briga grande da necessidade realmente de você dotar a cidade de infraestrutura. Nós estamos falando da água, nós estamos falando do esgoto. O próprio sistema viário, na verdade, São José difere bastante em relação aos nossos vizinhos, que eram mais importantes. Eu estou falando de Jacareí e Taubaté, né? Que eram cidades mais importantes sobre todos os aspectos, né? Político, social, econômico, enfim, que São José. Você vê que o sistema viário do centro deles, o centro histórico, é bastante diferente do nosso. O nosso se caracteriza por vias mais ou menos retas, retificadas, avenidas mais largas, né? Se você imaginar uma José Longo, por exemplo, na época, uma Adhemar de Barros, a João Guilhermino, elas têm uma largura fantástica, coisa que não se adotava, e São José adotava isso. Então, existe essa preocupação dos médicos, dos sanitaristas, de que deveria dotar a cidade de infraestrutura. Porque com o Vicentino Aranha, na verdade, em 1924, começam a se instalar na cidade outros sanatórios. Você tem em 1927, você tem o Vila Samaritana, depois você tem o Rui Dória em 34, embora particular, 34. Aí você tem em 35, 36, você tem o ESCA, que é onde é lá o Santos Dumont, e vem outros, né? Você tem a Liga de Assistência Social e Combate à Tuberculose, depois você teve a Adhemar de Barros, teve o São José, São Jorge. Então, todo esse período da fase sanatorial, na verdade, você vai aumentando. E tinha uma outra questão também, que era do acesso a São José. A estrada de ferro chegou aqui em 1876. Foi inaugurada em 1877. E, na verdade, era através da estrada de ferro, através da estação antiga, que fica mais ou menos ali perto da Sabesp, da Faculdade de Direito, né? A gente tem isso em mapas. É por ali que chegavam os doentes. E depois, com um acidente que aconteceu
numa rampa aqui do antigo traçado, na verdade, se você tem a estação nova ferroviária a partir de 1925, e isso eleva mais ainda a cidade. Então, a infraestrutura foi acontecendo dessa forma. Mas eu acho que o importante é quando você percebe que em 1935 a gente vai ter a questão da São José climatérica e hidromineral. Na verdade, você tem uma Constituição do Estado de 1934 que cria a figura da estância climatérica. E que essas instâncias seriam, uma vez classificadas, elas teriam direito a um dinheiro que seria do Fundo de Melhorias das Instâncias. Mas, se você fosse instância, você perde a sua autonomia política. Então, São José deixaria, como de fato deixou, de escolher o seu prefeito, abriu mão para poder entrar nessa questão da classificação da hidromineral. Primeiro foi climatérica, março de 35, depois mais no final do ano, como hidromineral, lá pela questão da fonte Canidu. Então, aí é um ponto de inflexão bastante importante, porque toda essa discussão de infraestrutura que a gente estava falando, ela se dá ao longo da década de 20 e 30. E nesses anos se discutiu muito essa questão. E os médicos, os sanitaristas e os próprios políticos, eles chegam à conclusão de que talvez fosse mesmo mais importante para São José perder a autonomia, ainda que momentaneamente, mas se tornar uma instância para receber os investimentos, o dinheiro que vinha do Fundo de Melhoria das Instâncias e que seria investido na água, no esgoto, no sistema viário, na melhoria de alguns sanatórios. Quer dizer, isso de fato aconteceu. Então, 1935 é o ponto de inflexão, onde, na verdade, você começa, a partir de 35 e, sobretudo, na década de 40, comecinho da de 50, você tem a questão da infraestrutura sendo resolvida de uma certa forma na cidade. Na verdade, você tinha em São Paulo a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e que acolhia alguns doentes e remetia para outros lugares. Só que isso acho que foi ficando bastante mais intenso e a instituição, através da Vicentina Aranha, ela idealizou que deveria ter uma instituição própria que tratasse dos doentes, especificamente de tuberculose. Isso começa lá por volta de 1917, 18, quando é comprada a chácara. Na verdade, hoje, quem olha o Vicentina Aranha, hoje ele tem cerca de 85 mil metros quadrados. Mas esse terreno original tinha 506 mil metros quadrados. Ele ia até onde é aquele posto que a gente chama lá o Chaparral, onde está fazendo o Arco da Inovação. Então, o Vicentina Aranha ia da onde a gente conhece ele hoje até lá. Ou seja, passava por cima do Jardim Apolo 1, Apolo 2, e ia até, na verdade, o córrego do Vidoca. A construção se dá aí por volta do comecinho da década de 20, ele é inaugurado em 24, 27 de abril de 1924. Se você olhar, você vai verificar que nem todos os pavilhões existiam na sua inauguração. Na verdade, como quase todos os sanatórios aconteceu, eles foram crescendo, Então, o Vicentina Aranha tem o principal deles, o pavilhão central, e se você olhar nas fotos, num primeiro momento, ele só tem 2 pavimentos, na lateral direita e lateral esquerda, e só o centro tinham 3 pavimentos. Se você olhar fotos mais adiante, você já vai ver que ele teve que crescer o pavimento. Já tiveram o pavilhão São José, pavilhão São João, tem o Paulista, enfim, outros 2 pavilhões. Você percebe que ele foi crescendo ao longo do tempo. O Vicentina Aranha, sem dúvida nenhuma, foi talvez o maior sanatório
De São José, com certeza, mas o maior sanatório do estado e talvez do Brasil, em termos de atendimento a tuberculosos. Existem tabelas que mais ou menos consolidaram os dados das pessoas que aqui passaram. O atendimento do Vicentino Aranha equivalia, numa determinada época, a 40% dos doentes, né? 38%, alguma coisa assim. E as outras instituições iam atendendo. Então, a importância do Vicentino Aranha, ele coloca São José no mapa, embora todo mundo ainda do Vale aqui olhasse para São José e dissesse, olha, lá é a cidade dos doentes, né? Não vá para lá. Né? Então, São José, na verdade, superou, depois a gente pode falar um pouquinho, mas superou essa questão da dor impingida aí pela doença. Como é que ela superou isso para se desenvolver efetivamente na década de 1960, né, finalzinho da de 50 e 60. Mas o Vicentino Aranha, ele também ele é precursor na medida que ele dá uma nova forma de você construir uma instituição específica para tratar de tuberculoso, né, aquela forma pavilionar, que na verdade Ramos de Azevedo, que é o autor lá do Vicentino Aranha, ele busca inspiração na Europa, porque sanatórios como esses já existiam na Europa. Então, a importância do Vicentino Aranha é que ele realmente é o marco inicial dessa fase sanatorial, efetivamente, né, dos sanatórios, modifica um pouco essa questão da construção da edificação hospitalar para atender o tuberculoso e atendeu aí doentes durante décadas. Conhecido, a gente teve o Paulo Setúbal, né? Paulo Setúbal é pai do Olavo Setúbal. A Vicentina Aranha, na verdade, era casada, né, com familiares do Setúbal. O Paulo Setúbal era um deputado, foi escritor, foi político de importância no estado de São Paulo. Ele passa aqui, mas é um doente até arredio. Ele até escreveu um livro, Confiteor, que é, na verdade, como se fosse uma biografia dele, né? Ele mesmo escreveu. Ele até é esquisito porque ele tem alta a pedido, né? O arquivo público, acho que tem esse livro lá que a gente pesquisou. Tem lá os doentes, quando ele entra, quando ele sai, de onde ele é, profissão, etc. e tal. E você vê muitos alta a pedido. Então, ele teve alta a pedido, mas ele era, de certa forma, um pouco boêmio, e óbvio que a tuberculose e a boemia não casavam, ele acabou falecendo, né? Curiosamente, quando ele falece, ele tinha uma cadeira, né, na Academia de Letras, que vai exatamente para o Cassiano Ricardo, né, que é da Terra. Teve o outro, o Rude, que que na verdade foi um dos fundadores da Escola Superior de Propaganda e Marketing, um cara que iniciou a questão do rádio no Brasil. Ele foi interno como moleque, né, lá no Vicentino Aranha. Escreveu um livro que chama O Desafio de Quatro Santos, que é um livro que eu aconselho as pessoas até se encontrar, dar uma lida, porque é um livro muito interessante, porque como ele entrou menino, ele entrou com 16 anos, depois ele foi escrever esse livro. E até tem uma passagem interessante, porque ele foi um profissional de renome, foi diretor da Gessilevre, um monte de coisa que ele fez durante a vida profissional. Mas eu me recordo que uma vez ele tentou voltar no Vicentino Aranha e não deixaram ele entrar. Isso foi, acho que, em 1981. E ele queria entrar porque ele estava com a esposa, e ele queria rever o sanatório, né? E aí, num primeiro momento, não deixaram. Na época, não podia. É uma coisa engraçada. E eu o conheci pessoalmente, porque, na verdade, ele foi tratado no Vicentino Aranha quando moleque, seus 16, acho que aos seus 18 anos, alguma coisa assim. E ele era do Rio Grande do Sul. Como meu avô também era do Rio Grande do Sul e tratava dele, meu avô levava sempre para
a almoçar, às vezes jantar no final de semana na casa do meu avô. E as pessoas até ficavam meio assim, mas como é que você leva um doente na sua casa com seus filhos, né? Minha mãe comentava isso. Que as pessoas ficavam meio assim e falavam, não, mas a tuberculose não é assim. Todo mundo tinha, e isso era uma forma que tinha até de fazer com que a população abrandasse um pouco essa coisa da segregação. Então, acho que passaram diversos, mas esses dois, assim, é que eu me recordo no momento. Passaram inúmeras pessoas, claro. O tratamento no começo é um pouco precário, porque falava do clima, da alimentação, e de você tomar uma ou outra substância que, na verdade, não funcionava, né? Então, começa com essa coisa da climatologia, que é uma coisa. Depois você tem com a evolução você teve raio-x, então já começa a identificar. Você tem tratamentos, por exemplo, anestesia na época era uma coisa complicada. Então, a anestesia era éter, clorofórmio, e às vezes para o tuberculoso isso não funcionava. Tem alguns tratamentos que, na verdade, você tinha que tirar para descansar o pulmão, para que ele não ficasse em contato com o tórax, com a parte de fora. Você tirava, por exemplo, uma costela, ou você tinha o pneumotórax, que era colocar entre a pleura e o tórax uma camada artificial de ar, né? Então, esses tratamentos foram, na verdade, bastante dolorosos, eu diria, e foram ao longo de décadas, né? Você percebe que era muito doloroso, o índice de mortalidade era muito grande. É uma pena que hoje lá no Vicentino Aranha, na verdade, a gente não tem noção da parte do necrotério. O necrotério ele está bem ali pertinho da última rua, acho que Guarujá, do Jardim Apolo, e bem próximo da 9 de julho. O necrotério hoje, na verdade, não tem mais o telhado, mas provavelmente vocês aqui no arquivo têm uma imagem dele, era completamente diferente, era uma construção muito bonita, aliás, e como o índice de mortalidade era grande, o pessoal brincava na época que no Vicentino Aranha você sabia por onde entrava, que era na Prudente Meireles Moraes, mas você nunca sabia por onde você ia sair. Porque se você faleceu, você tem que sair lá pela 9 de julho, você não saía por aqui, né? Então, era uma história que os doentes contavam, que todo mundo aqui sabe aonde entra, mas a gente não sabe por onde sai. Então, diziam que tinham noites lá que o necrotério tinha 5 corpos, quer dizer, morrer 5 pessoas num dia lá no sanatório, era muito complicado. Então, o tratamento foi evoluindo, tem as cirurgias, etc. e tal. Lá no comecinho da década de 50, é que surge o ácido isonicotínico, a hidrazida, que na verdade é um remédio que na verdade você não precisa mais ficar internado para tomar. É aí que começa o declínio da fase sanatorial, porque com esse remédio, isso foi se aperfeiçoando, já não havia mais a necessidade de internação, né? Então, os próprios sanatórios foram perdendo importância. Para você ter ideia, na fase sanatorial, nós tivemos o pavilhão de higiene, que é onde é a Casa do Idoso Centro hoje, ali na Machado Sidney, esquina com Euclides Miragaia. Ele foi criado em 1936 porque existia uma grande demanda de roupas pessoais e de cama, e que você usava em unidades lá dos sanatórios, que precisava ser lavado, limpo, esterilizado, né? Esterilizado, quando eu falo, é dentro daquelas condições que a gente sabe que é o vapor. Esse pavilhão de higiene, ele só foi criado porque existia uma demanda muito grande. E aí, quando é 1956, por exemplo, ele é desativado. Por que ele é desativado? Porque já está em declínio a fase sanatorial. O sanatório já não tem mais tantos doentes. Então, é a partir daí que muda essa questão.
Agora, São José tem um negócio interessante, porque quando começa a fase sanatorial, na Câmara se fez, em 1920, a primeira lei de incentivos fiscais. Porque se você tinha essa indústria da fase sanatorial pujante, mas tinha muita gente, meu avô era um deles, que pensava assim, quer dizer, um dia a medicina vai encontrar a cura da tuberculose. Se a cidade depender só da tuberculose, no dia que você tiver a cura, a cidade vai morrer. Tá? Então, em 1920 é feita essa primeira lei de incentivo fiscal, onde você tem a fábrica de louça Santo Eugênio, você tem a própria tecelagem Paraíba em 1925, você tem outras pequenas empresas. E São José ainda tem uma diferença, né, que a gente teve. A Dutra, na verdade, passou na porta de todo mundo. A Dutra passou na porta de São José, de Jacareí, de Taubaté, enfim, do Vale do Paraíba. Mas a gente tem aí uma coisa que aconteceu, que é o centro, na época, Centro Técnico da Aeronáutica, que começa lá em 1946. Então, a gente pode dizer que São José tem 3 fases industriais. Uma que vai de 1920 até 1950, que é exatamente quando começa o fim da fase sanatorial. Aí você tem uma segunda fase industrial que vai de 50, né, que aí eu estou falando da Dutra e do CTA, porque acontecem outras coisas em volta, até 69, quando você tem a fundação da Embraer, e que vem até agora, onde agora a gente tem indústrias, mas também tem o setor terciário. Então, o que foi interessante é que, quando São José estava declinando a fase sanatorial, a fase industrial mais forte, a partir ali da década de 1950, ela estava crescendo. Então, a cidade, ela não sofreu do ponto de vista econômico, porque assim como findou uma fase que foi importante, tinha uma indústria, um comércio que girava de serviços, que girava em volta dos sanatórios, você tem a questão das indústrias. Então, foi bastante importante que houvesse essa diversificação. No caso específico do Vicentino Aranha, uma das coisas que se preconizava era a questão da alimentação. Então, só para você ter ideia, por dia, acho que cada interno comia de 6 a 8 ovos por dia. Lá dentro tinha uma granja. Hoje é o Jardim Apolo, mas tinha uma granja. Então, os sanatórios tinham toda tinha a questão pavilionar, pavilhões inclusive divididos entre homem e mulher, pensionistas ou não, né? Quer dizer, tem o pessoal que era gratuito e o pessoal que era pensionista que pagava. Então, você tem os pavilhões. E aí você tem toda uma infraestrutura. No caso do Vicentino Aranha, você tinha lá a capela, né? Porque todo mundo, na verdade, tinha que se apegar na questão espiritual, na questão religiosa. Era uma forma de você ajudar até o paciente a ter fé da cura. Então, você tinha lá o sanatório, ele tinha a granja, chegou a ter uma pocilga, que fornecia, na verdade, carne de porco. Você tinha toda a questão da água, eles tinham lá a caixa d'água. Ele era, no caso do Vicentino Aranha, ele quase que buscava a autossuficiência. Tinham hortas, enfim, tinham tudo. A parte de oficina, refeitórios. O Vicentino Aranha era bastante bem estruturado para isso. A impressão que eu tenho, eu não o conheci pessoalmente, mas eu conheço só por relatos e por pesquisa em outros livros, outros autores que conviveram com ele ou conheceram. Aparentemente, pelo que eu vejo, em casa ele sempre foi uma pessoa mais tímida, mais reservada. Minha mãe acha até que era por conta das preocupações que ele tinha, porque não deveria ser fácil, porque você vê o tempo todo doente, gente morrendo, enfim, não deve ser muito fácil. Então, diz que em casa, quando ele chegava à noite, era uma pessoa muito reservada, enfim.
Com os pacientes, me parece, pelo que eu vejo pelos relatos, que era uma relação até mais de amizade, né? E as pessoas confiavam muito. Então, me parece que existia uma relação bastante amistosa, não era nem do médico com o paciente, mas era uma questão que a confiança foi levando a todo mundo a se tratar por igual. Me parece que ele tinha uma boa, bastante aceitação pelos pacientes, né? Eu vejo isso até porque quando ele faleceu, pelas manifestações que aconteceram na cidade. Ele chegou aqui em 1914. Se a gente voltar no tempo, a cidade é muito pequena. Quer dizer, um médico naquela época era uma pessoa diferenciada, talvez, não só pelo seu conhecimento, ele vinha da capital, né, da República, etc. Então, quando chega a São José, talvez desperte um interesse muito grande das pessoas. Primeiro que aquela vontade da cura, vai ter um médico aqui, etc. E tal, enfim. Passados mais ou menos 4 anos, ele foi eleito vereador. Lembrando que nessa época que a gente está falando, o vereador ele não tem remuneração, não tem salário, né? E depois dos vereadores, entre eles se escolhiam o prefeito. Na verdade, ele nunca desejou nada além de ser vereador, vamos dizer assim. Ele foi presidente da Câmara, né? Foi por muitos anos presidente da Câmara, mas é o que ele, no máximo, ele gostaria. Porque eu acho que o que ele mais gostava mesmo era da dedicação que ele tinha com os doentes, né? A profissão dele como médico, ele atendia no Vicentino Aranha, ele atendia na Santa Casa, Maria Imaculada, que ele ajudou a fundar junto com a Madre Teresa lá de Jesus Eucarístico. Então eu acho que usou esse lado político para trazer esse tipo de benefício e angariar recursos no sentido de melhorar as questões da cidade. Ainda tinha essa questão do clima. Campos Jordão, alta altitude, né? São José, média altitude, nós estamos falando aqui de 600 metros, Campos Jordão lá com 1.700, enfim. Então, muita gente ainda achava que a questão do clima era preponderante, que ao longo do tempo se viu que não era o clima, na verdade, né? Então, não vejo assim Campos Jordão como concorrente. Acho que muitas vezes, em algumas pesquisas eu li, mas você vê isso escrito através de outros, então não posso afirmar que isso tenha sido verdadeiro. Mas eu já li que assim, quando a pessoa estava muito ruim, próximo à morte, não tinha mais jeito, manda para São José para cuidar. Mas esse manda para São José para cuidar é porque, na verdade, ele cai na estatística de morte de São José, não de Campos. Então, se o menos desavisado fosse fazer uma leitura dos óbitos em São José, dos óbitos em Campos, puxa, Campos tem sucesso. Então, até isso, assim, nas pesquisas você acaba identificando alguma coisa nesse sentido. Mas eu não vejo como concorrente. Só... Toda essa infraestrutura que foi implantada a partir da década de 40, né, a estação de tratamento de água, inaugurada em 41, Adhemar de Barros, o sanatório Adhemar de Barros, as ruas largas, a pavimentação. Quando começa a se discutir a implantação, por exemplo, do CTA, que chamava COCTA, né, que é o Comitê de Organização do Centro Técnico Aeronáutico. Na verdade, um tio meu era prefeito, que era o Pedro Popini Mascarenhas, e ele aqui com Montenegro rodaram as terras que eram da prefeitura, onde hoje é o CTA, as terras eram da prefeitura. Foi quando ele oferece como possibilidade aquela área, para que se instalasse o CTA. Eu acredito que os políticos na época souberam vender a cidade. Olha, nós temos doentes, mas temos uma infraestrutura que hoje não se compara às outras cidades.
Porque se a gente pensar que para um aeroporto, para um centro, né, eu preciso ter uma questão de tempo bom, né? O aeroporto não pode ficar fechado, tem que ter tempo aberto. Tanto São José como Taubaté talvez tivesse a mesma coisa. Mas eu acho que já nessa oportunidade a nossa infraestrutura, né, o que nós dispunhamos era já melhor do que essas outras cidades. A gente precisa lembrar que na medida que a fase sanatorial vai se tornando mais intensa também, começou a ter mais pessoas, bancos vieram para cá, porque antigamente, se você lê nos livros antigos, para você fazer alguma coisa em banco, a gente tinha que sair de São José para ir a Taubaté fazer. Não tinha banco aqui. Né? Tudo, a parte administrativa se fazia nessas cidades. Então, tudo isso foi preparando a cidade. Acho que com a vinda do CTA efetivamente, essa infraestrutura e mais aquelas fábricas, porque as fábricas perceberam que o CTA seria um grande ponto de encontro. Se você olhar também, uma coisa que acabou não acontecendo, a questão do trem era a ligação do modal trem com São Sebastião, que não aconteceu. Mas São José, então, seria, na verdade, um grande hub, né? Ia ficar no centro das coisas. Então, eu acho que toda essa infraestrutura, a questão do CTA, a Dutra ali na porta, tudo isso favoreceu com que a cidade realmente crescesse. Eu acho que esse crescimento que a gente começa a ter a partir da década de 60, né, sobretudo a partir da década de 60, se deve em grande parte a toda essa riqueza acumulada em infraestrutura que você tem. A minha formação é de engenheiro com mestrado na área de planejamento urbano. Eu não sou historiador, não sou escritor. Eu coloco isso no livro. E quando eu vim ser diretor aqui, essa questão mais de arquitetura, engenharia, restauro, é mais ou menos a minha praia. Então, eu não tinha dificuldade. Mas, por outro lado, embora eu não sou eu só apenas não nasci em São José, eu nasci em São Paulo por uma questão médica até, uma questão de saúde da minha mãe, mas minha família era daqui. Mas eu voltei para São José, eu diria, com 3 dias. Então, me considero um joséense. Mas a gente percebe que todos nós aqui que vivemos nessa cidade, que andamos para lá e para cá, a gente não tem a clara noção da história de São José. A gente foi, durante muito tempo, contaminado por uma ideia de que São José absolutamente era uma cidade sem história. Porque lá em Santa Branca tem um barão, lá em Guará tem não sei quem, Lorena tem barão. São José não tem. São José teve uma fase de algodão, uma fase cafeira muito insípida. Mas não tem história. E quando eu vim aqui ser diretor, em 2001, você começa a ver, não, essa cidade tem história. E a própria Universidade do Vale do Paraíba, lá com as professoras, elas também levantavam essas questões. Não, está tudo errado, São José tem história. Então, eu fui convivendo com a história, porque a gente foi tratando dos bens que estavam preservados. E aí eu começo a notar que falta esse, por que esse não está, por que aquele já foi demolido, né? Porque você vai olhando e falando, porque também tem uma questão da fase sanatorial, né? São José, por um determinado tempo, quis apagar essa fase sanatorial. Os doentes queriam esquecer e os prédios foram demolidos. Mas a gente trata aqui do patrimônio cultural, né? Então, a gente tem que buscar, na verdade, fazer a sua relevância, inserir aquilo como ele era importante, etc. E tal. Então, eu notei que eu tinha muito por aprender sobre a história da minha cidade. Então, eu tinha essa dificuldade. E só tem um jeito de você aprender, é estudando. E aí, sempre que eu tinha possibilidade, eu pegava um ou outro livro para ler. E você vai anotando. Também me instigou um pouco, como eu não conheci pessoalmente o meu avô, eu comecei a ver muito relatos
Lógico, eu tenho os relatos da minha mãe, dos meus tios, enfim. Mas é coisa de família, é sempre positivo, mas quando você vê positivo dos outros é melhor ainda. Então isso também me chamou a atenção. E também, então eu percebi que eu precisava estudar para poder acompanhar. E acabei estudando. A gente montou aqui, você vai se recordar, chamava Programa de Educação Patrimonial, nas trilhas do passado, nas trilhas do parque, nas trilhas do Vicente Aranha. O que a gente queria com isso? Começar a colocar naquelas crianças, os estudantes do ensino fundamental, um pouquinho da nossa história e criar uma pulga atrás da orelha desse pessoal. Puxa, isso é importante. E a gente viu isso depois, porque a gente percebeu que as crianças faziam passeio e no final de semana chamavam os pais e mostravam, pai, aqui foi isso, aqui foi... Quer dizer, isso é importante. Ganhou prêmio Melo Franco, do IFAM. Então, isso é importante. Então, você percebe que quando você começa a fazer atividades em relação à história, a importância dos personagens, dos prédios, a gente tem tem o patrimônio cultural edificado e tem o imaterial também, né? Tem o material e o imaterial. Então, quando você começa a fazer isso, você percebe que as pessoas reagem e querem saber mais. Então, o livro nasceu dessa necessidade minha de conhecer um pouco mais, de conhecer muito mais, eu diria, pesquisando, estudando, que só tem esse jeito. Deixar um legado para a cidade. Quando você escreve alguma coisa, você não escreve para você. E, na verdade, o livro eu fiz porque eu acho que a gente se esquece muito rápido das pessoas. Você vai ver que no livro eu cito várias pessoas. Muitos familiares encontram comigo, e é engraçado, porque eu citei o nome dele lá uma vez. O neto, o filho, não sei o quê. Ele para conversar comigo e fala, olha, eu tenho, porque, olha, meu pai fez isso, tal. Quer dizer, acho importante, porque a gente vai passando. Mas a gente não pode esquecer que quem construiu os primórdios dessa cidade foram eles, não fomos nós. Nós temos que construir daqui para frente. Então, a gente precisa um pouquinho reverenciar essas pessoas que passaram por aqui. Então, a motivação do livro foi essa, uma questão profissional, uma questão pessoal, e eu acho que a gente tem que dividir essa coisa. Óbvio que o livro não esgota a questão, muitas outras linhas de pensamento, de pesquisa devem ter nascido, espero que nasçam outras ainda, porque é importante. E a gente precisa, e um lugar importante é exatamente o arquivo público do município. Né? A gente sempre tentou incentivar que todo mundo que tivesse coisas importantes trouxessem ao arquivo, porque a partir do arquivo você faz a disseminação na sociedade. E aí outras pessoas começam a investigar e pesquisar, e aí saem outras coisas. E cada vez mais a gente vai enriquecendo a nossa história. Né? Então, o livro é isso aí. Seria interessante que cada um lesse o livro, né? Para descobrir o que é os McQueens. Porque todo mundo fala, acha estranho. Né? Alguns me falaram, mas isso é uma gozação? Eu falei, não é gozação, isso é sério. Mas por que McQueens? Eu só posso dizer para eles que durante muito tempo quem reinou aqui nessa terra foram os McQueens. O Vicente Aranha, na verdade, eu não diria nem que foi uma desapropriação, foi uma compra amigável, eu diria. Isso se deu em 2006. Mas, na verdade, a gente começa a tratar disso em 2004, mais ou menos. Várias outras tentativas tinham sido feitas no passado. Hoje as pessoas passam lá e vem aquela grade, né? Mas naquela época não era assim. Naquela época era um muro. Era um muro alto, que ninguém enxergava nada lá dentro. Você tinha só a entrada ali na Prudente Meirelles de Moraes. Então, você começa a discutir a possibilidade de comprar. Óbvio que a prefeitura fez a tarefinha de casa, quando ela coloca ali como um setor de preservação. Porque a propriedade era da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Quando você faz isso, evidentemente, você criou uma restrição administrativa. A fundamentação foi a questão histórica, que é indiscutível. Mas quando você faz isso, você tira
todo e qualquer atrativo do mercado imobiliário, porque lá vários tentaram comprar, tem gente que queria fazer prédio, tem gente que queria fazer universidade, enfim, várias coisas. Então, quando a prefeitura faz essa questão da preservação, ela tira o interesse do mercado imobiliário sobre aquela área, porque já se vislumbrava, olha, isso aqui um dia tem que ser parque, como foi o caso do Parque Santos Dumont. O Sanatório Esra era lá, aquilo virou o Parque Santos Dumont. Então, começa a se discutir com a Santa Casa, essa discussão se alongou bastante, até que finalmente a mesa provedora, quando foi, acho que começo de 2006, ela concorda em vender, até porque a Santa Casa também tinha despesas para manter aquilo fechado. Quer dizer, uma coisa fechada que não te produz nada e eu tenho despesa, então aquilo era deficitário. Nós chegamos a dizer que a compra era de porteira fechada. A Santa Casa levou algumas coisas que ela julgava dela, enfim, mas muita coisa ficou. Então, a partir de 2006, você tem a compra do sanatório, do Vicentino Aranha. Acho que foi em 2007 que a gente abriu, e aí tem já a derrubada do muro, tem a questão do parque, né? Quer dizer, começou incipitamente. Eu sou um dos fundadores lá da Associação de Fomento, né? do Vicentino Aranha. Na época tinha o Luiz Paulo Costa, o Mendonça, que foi o diretor, foi o primeiro diretor do INPE. Tinha uma série de pessoas que trabalharam por isso. Hoje até é interessante você olhar aquilo lá funcionando, todo mundo circulando por lá, etc. Então, assim, eu diria que foi uma grande vitória a gente conseguir mais aquele espaço que é fundamental para a nossa história.